dia a todos os irmãos e irmãs da Quarta Igreja Presbiteriana e demais irmãos e pessoas que nos acompanham nessa escola dominical. Nós estamos falando sobre presbiterianismo, em especial sobre a Constituição, os manuais, né? O manual da nossa igreja, que envolve a Constituição da nossa Igreja Presbiteriana do Brasil, códigos de disciplina, princípios de liturgia, estatutos, regimentos. Nós paramos, né? Na nossa aula passada, acho que a aula tá subindo aí, né, pastor? Tá subindo. Nós paramos aí aqui nesse artigo aqui, né? Tá vendo aí? Aham. Aqui, paramos aqui. Nós falamos do artigo 1º, Uhum. na última aula, e nós enfatizamos que todo estatuto de igreja, de organização religiosa, ela tem um caráter híbrido, né? Todo estatuto tem um caráter híbrido de organizações religiosas, porque envolve um aspecto transcendental, né? Uhum. Um aspecto transcendental e outro aspecto legal, sobre as leis do país em que ela está instituída. Quando a gente lê o artigo 1º, a gente já percebe isso, né? Uhum. A igreja presbiteriana é uma federação de igrejas locais. Federação de igrejas locais. Os irmãos estão acompanhando aí? Uhum. Artigo 1º. Se nós formos aqui para o artigo 4º, a gente abrir aqui o artigo 4º, olha o que vai dizer, ó. É uma comunidade constituída de crentes professos e seus menores sob a guarda associados. A igreja local é uma comunidade constituída de crentes professos associados para os fins do artigo 2º, com governo próprio, em que reside no conselho. Estou dizendo o seguinte, irmãos, associados. A Igreja Presbiteriana é uma federação de igrejas. A Igreja Presbiteriana do Brasil só existe por causa das igrejas locais, que são Igreja Presbiteriana Local. A união de todas essas igrejas, a associação de todas essas igrejas, cria a Igreja Presbiteriana do Brasil, que é a federação, certo? E aí nós estávamos falando que todo o estatuto das igrejas, de uma organização religiosa, tem esse aspecto transcendental, que é o seu sistema de fé, de regra, de fé e de doutrina, de ortodoxia, de dogmas, né? E se a gente for, a gente vai começar hoje o artigo 2º, e quando a gente vai para o artigo 2º, a gente nota muito claramente isso aí, né? O artigo 2º está recheado de normas, né, vamos dizer assim, dentro de um direito canônico, do direito religioso, o artigo 2º vai falar exatamente dessas regras, dessas normas que envolvem a igreja, que tem caráter transcendental, né? Que é o fundamento, que é a base da igreja, que é o que institui a igreja, né? Observa só, quando a gente começa o artigo 2º, a Igreja Presbiteriana do Brasil tem por fim, ou seja, o artigo 2º vai tratar das finalidades da igreja. Olha só, prestar culto a Deus. Veja, você vai encontrar isso em um outro estatuto, numa outra constituição de uma associação civil, de uma sociedade empresarial. Você não vai encontrar. Você só vai encontrar isso na constituição de uma organização religiosa. Certo? A gente pode olhar isso como finalidade primária, né, Roberto? A finalidade principal, né? Que entrou em primeiro lugar aqui, ó. Por exemplo, a Igreja Presbiteriana do Brasil tem por fim prestar culto a Deus em espírito e verdade, né? Tá aparecendo aí, pastor? Tá aparecendo sim. Você tá clicando, né, negritando aí, tá aparecendo. Aí agora você ampliou, aí agora ficou bom quando você ampliou aí, deu pra ver específico aí. Isso. Ótimo. Pessoal, a Igreja Presbiteriana tem por fim princípio principal, prestar culto a Deus. De onde é que esse artigo 2º foi tirado? Se a gente olhar, vamos olhar cada parte aqui, pastor. Vamos junto aí. O pastor é perito nessa questão aí. Vamos lá. Tá? Bem da Bíblia, né? Nós, como cristãos, temos que conhecer as Escrituras Sagradas. Quando a gente olha aqui, ó, o artigo 2º, a Igreja Presbiteriana do Brasil tem por fim prestar culto a Deus. Onde é que foi extraído essa ideia de cultuar a Deus? Por que Deus precisa de ser louvado? Deus precisa ser adorado? Que ideia é essa de cultuar a Deus, de prestar culto a Deus? A gente vai lembrar do versículo, daquele versículo, né, clássico, né? Quer comais, quer bebais, ou fazer qualquer
outra coisa é fazer tudo para a glória de Deus. Ou seja, a igreja cultua, glorifica a Deus. A igreja tem por finalidade glorificar a Deus. A gente for lá em Romanos capítulo 11, 36, não é? A gente vai encontrar isso lá. Tudo é para a glória de Deus. Todas as coisas é feita para a glória de Deus. Prestar culto a Deus em espírito e em verdade. Então a igreja não pode ter por finalidade outra coisa, senão buscar a glória de Deus. E se a gente for para as confissões de fé, pastor, nós vamos encontrar a mesma coisa, não é? Exatamente. A Bíblia, na verdade, ela demonstra e ela mostra, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, a nossa devoção a Deus. Ela conclama, nos chama a nossa devoção a Deus. E essa devoção, ela se dá também por meio do culto a Deus, né? Ela se dá, na verdade, quando a gente percebe quando se fala esse culto aqui, na verdade, pode ser no sentido mais amplo, a nossa vida como culto a Deus, como está em 1 Coríntios 10, 31, que é o texto que você citou, né? Na verdade, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, fazer para a glória de Deus. Então, quer dizer, uma vida como culto a Deus, né? E quando a gente vai para o artigo também, ele demonstra que ele aponta também para uma reunião onde nós nos encontraremos com a congregação para cultuar a Deus por meio de uma liturgia, né? Por meio de um culto organizado de uma forma litúrgica, né? E interessante a forma que ele coloca aqui, que é bem colocado, né? Esse culto ele não pode ser apenas de corpo presente, né? Como uma missa de corpo presente, mas esse culto ele tem que ser em espírito e em verdade. Vamos lá, Roberto, pode falar aí. Vou só... Isso. Em espírito e em verdade, né? E aí, pastor, você me lembra do nosso princípio litúrgico, né? Você falou aí que há uma ordem, né? Há uma organização. Quando a gente vai para os princípios litúrgicos, né? Vou olhar aqui. A nossa Constituição vai ver isso aí. Artigo aqui. Liturgia. Princípios de liturgia, isso. Princípios de liturgia. Quando você acha aí, eu quero citar o exemplo aqui de uma visita que eu recebi essa semana. O cara é maestro também, né? Igual o maestro Wellington. E ele é de uma outra denominação. E ele falando o quanto ele, como maestro, e entende de música, de tudo, de ver a organização da forma da música, e ele sente falta na igreja dele de uma organização do culto mesmo, na sua forma de liturgia, porque ele acha tudo desconexo, nada tem sentido, né? E ele perguntou, né, como é que é na igreja presbiteriana. Eu falei para ele, mostrei, né, o nosso manual de culto, nosso código de culto, né, de liturgia, e ele ficou impressionado. Porque todo nosso ato litúrgico, ele tira o foco do homem, tira o foco de nós, e aponta apenas para Deus, mostra apenas Deus, de uma forma que conduz a igreja à centralidade, à glória a Deus, somente glória a Deus, né? Mas vamos lá, achou aí? Achei aqui, ó. Exatamente, né? O artigo 8º, né, dos princípios de liturgia, diz que o culto público consta ordinariamente, ou seja, é feito de forma frequente, consta ordinariamente de leitura da palavra de Deus, pregação, cânticos sagrados, orações e ofertas.
né? A administração dos sacramentos, quando realizada no culto público, também faz parte dele. Né? Aí tem essa observação, não se farão cultos a pessoas falecidas. Mas existe uma ordem, né? Ou seja, o culto não é aberto, por exemplo. Houve uma consulta no Supremo Conselho perguntando se no culto público poderia haver música secular. Certo? Pode haver música secular, né? Alguém questionou isso. É só explicar essa parte aí, Roberto, antes que você continua. Essa questão de consulta no Supremo Concílio. Né? Aí alguém pode perguntar, qualquer membro da igreja pode fazer consulta aos concílios? Você entendeu? Entendi. Os presbitérios fazem consultas. Por linha tem que ser pela cadeia, seguindo a cadeia dos concílios, né? E é importante que lembrar, Roberto, é o seguinte, às vezes a pessoa acha assim, os irmãos estão aqui olhando, participando conosco, e se quiser deixar perguntas, deixa perguntas aí no chat do YouTube que a gente vai estar respondendo. Há uma aula de escola dominical, então assim, irmãos, é uma sala de aula, nós vamos conversar, nós vamos responder pergunta, nós vamos expor o que tem que expor. É assim, muita gente acha assim, elegiu os presbíteros que estão no conselho, anulou-se a igreja e eles vão representar a gente e pronto, acabou. A gente tem que engolir tudo calado. Não. A igreja tem representatividade no conselho de que forma? Por exemplo, qualquer membro da igreja, nós vamos falar isso mais menorizado na frente. Qualquer membro da igreja pode escrever qualquer documento, né, e levar ao conselho, por meio de um presbítero ou de um pastor, que o seu documento, seja de denúncia de alguém que está em pecado, ou seja pedido de esclarecimento, ou seja sugestão para alguma questão da igreja, você faz uma carta, né, um documento, uma carta ao conselho da Quarta Igreja Presbiteriana, ao conselho da Igreja Presbiteriana tal, né, eu, fulano tal, membro da igreja, venho pedir esclarecimento, ou eu, fulano de tal, membro da igreja, venho dar sugestão, né? Eu, por membro da igreja tal, venho denunciar tal situação, tal. Apenas uma diferença entre sugestão e esclarecimento é que na denúncia, qualquer documento que você fizer denunciando alguma coisa tem que ter provas, né? Anexo no documento provas daquilo que você está denunciando. Toda queixa e denúncia tem que ser feita por escrito, né? Isso. Então, o membro, ele pode participar. Não, né, pastor? Plena comunhão. Acho que eu coloquei, tá aí o artigo aí, né? Deu para ver. Comunhão pode apresentar queixa. Então, por exemplo, membros excluídos por ausência, por ausência, né, por falta de presença ou por alguma outra situação de exclusão, ele não tem esse privilégio, né? São privilégios, né? Direitos, prerrogativas dos membros. Então, você vê que o que acontece é o seguinte, se os membros conhecessem, se todos nós como membros conhecêssemos melhor a Constituição, os manuais, nós íamos exercer mais direitos ainda, prerrogativas e privilégios como membros nós temos, né? E eu estava falando isso para o André ontem. Às vezes a gente falta essa ideia de pertencimento à instituição, no sentido da IPB, a Igreja Presbiteriana do Brasil. Saber o quão importante e quantos privilégios nós temos por pertencer a essa organização, né? Que proclama o nome de Cristo. Eu me lembro que meu avô, hoje ele está com 95 anos, 94 anos, o Raul, ele sentia isso muito forte nele. Ele é da Assembleia de Deus, né? Nasceu lá, cresceu, é obreiro da Assembleia de Deus até hoje. Mesmo com esse coronavírus, ele fica, meu Deus, eu tenho que ir na igreja, quero estar na igreja, quero estar com os irmãos. Está lá firme e forte. E ele pegava a carta dele, ele viajava. Uma vez ele foi visitar a gente em Campo Grande, quando nós morávamos lá. E quando ele chegou, a primeira coisa que perguntou, onde é que tem uma igreja Assembleia de Deus do Ministério Madureira? Aí eu falei, vamos procurar. Não, eu quero ir na sede. Aí eu falei, vamos atrás. E aí, não, tem que apresentar a minha carta que eu estou trazendo de visitante, que eu estou vindo visitar a igreja e tudo e tal. E eu quero que o pastor assina lá na minha carta, né, que eu estou visitando, que eu passei por aqui.
tal. Ele tem uma carta de recomendação da igreja dele, que ele ia fazer essa visita, que ele estava em viagem. E ele foi muito bem recebido na igreja, fizeram a anotação, deram o carimbo, esteve aqui o obreiro Raul Raimundo Rocha nos visitando, né, participou da reunião, do culto de adoração a Deus. Ele voltou feliz da vida, né? Quer dizer, onde ele estivesse, ele estava ali bem recebido pelos irmãos, o mesmo irmão, da mesma fé, a mesma convicção, mesmo sentimento ali de graça e misericórdia. Então, isso dá um senso de pertencimento. Você pertence a um corpo. E esse corpo não é só legal, ele é transcendental. E é por isso que eu gosto de marcar muito essa ideia do nosso estatuto. Isso transcende, é espiritual. Isso vai além. Né? Isso nos abraça, isso nos envolve, isso nos faz sentir pertencidos a um corpo maior de Cristo Jesus. Exatamente. Então, eu fiquei muito emocionado até de ver meu avô saindo ali todo feliz e tal, né? Com aquela carta, carta de recomendação, de visita, não sei como é que eles chamam lá, mas veja, então, quantos privilégios, irmãos e irmãs, nós temos, e nós só estamos falando aqui uma gota no oceano de tudo, de um universo de privilégios e direitos, e também, claro, deveres, né? Mas, então, né, pastor, é muito importante a gente lembrar disso. Assim, ao olhar para a igreja em si, na IPB, igual nós estamos falando, o quanto é importante o membro se sentir exatamente como você está falando, ter esse sentimento de pertencimento a uma organização maior, né? Não só uma igreja local, tudo, né? Mas uma igreja maior, um âmbito maior, de âmbito nacional, né? Que a IPB né? Uma igreja que, né? Se você for em qualquer cidade, eu acho que eu não estou enganado, tem uma igreja presbiteriana, né? Praticamente no Brasil inteiro, né? A gente vai ter IPB, né? Então, eu acho que até seria interessante aqui, não sei se a gente consegue abrir, sobre a IPB, eu acho que está aqui nos recursos, né? Uhum. Documentos, agendas, onde fala do anuário. Eu acho que lá tem uma estatística, né? Mas, enfim, vamos prosseguir aqui. Os irmãos, depois, se quiserem entrar, no anuário da igreja, eu acho que vai encontrar... Eu acho que o anuário tem naquele aplicativo, né? Tem no aplicativo também. Os irmãos, se quiserem consultar lá, vai entender, vai ver a dimensão da igreja. Depois a gente pode abrir isso aí. Mas voltando lá para o nosso artigo 2º, pastor. Vamos lá. Lá para o artigo 2º lá. Isso. Artigo 2º. Hoje nós estamos debruçando sobre o artigo 2º da Constituição. No domingo passado foi sobre o artigo 1º, hoje nós vamos debruçar sobre o artigo 2º. Eu acho que a igreja vai sair doutora em Constituição da Igreja Presbiteriana, viu, Roberto? Vai sair PhD em Constituição da Igreja. Amém. Amém. Vamos lá, então. Então, vamos lá. Vamos lá, ó. Outra coisa, eu queria que os irmãos fizessem esse exercício, pastor. Eu acho que é importante. A gente tem esse aspecto aqui, né, do nosso estatuto, nosso manual, nossa Constituição, e temos o aspecto em que ele invoca a própria palavra de Deus, né? Então, observa lá, artigo 2º. A Igreja Presbiteriana do Brasil tem por finalidade de prestar culto a Deus em espírito e em... Verdade. Vamos parar aqui, em espírito e em verdade. Onde é que isso está escrito na Bíblia, irmãos? Quem lembra daquela passagem lá de Jesus, lá com a mulher samaritana? Onde ela faz aquela pergunta famosa, né? Ela faz aquela pergunta famosa. Nossos pais adoravam lá em Jerusalém, vós vocês que deveis adorar. Não, neste monte, vós deveis adorar aqui e tal. Aí Jesus fala, já vem a hora, e já chegou, quando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Lá porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. João 4, 23, 24. Deixa eu ler aqui. João 4, 4, 23, né? 24. Assim está escrito, quer ver? Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai
em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Que bênção, né? Que Isso maravilha. mostra o seguinte, que a igreja presbiteriana, né? Ela concebe isso na sua própria Constituição. Ela não adora só numa verdade fria, só numa verdade legalista. A Bíblia, se abrir sem a presença viva do Espírito Santo, é um livro como qualquer outro. Tanto que muitas pessoas leem a Bíblia, mas não transformam as suas vidas. Por quê? Porque há um elemento adicional. A adoração a Deus, essa vida com Deus, esse culto a Deus, ele é prestado em espírito e em verdade. Veja, em espírito e em verdade. Também não é só em espírito, porque se fosse só em espírito, poderia dar ensejo a uma alienação religiosa. Uma invocação mística. Tal. Não, em espírito e em verdade. A baliza do espírito é a verdade. A baliza da verdade é o espírito. Eu tinha um colega, pastor, não sei se o senhor me permite aqui. Pode falar. Eu tinha um colega no trabalho, um cara muito inteligente, muito mesmo. Muito inteligente. Vários cursos, graduações. Conquistou tudo que ele quis na vida. E eu fui dando alguns livros para ele. Eu dei... ele muito inteligente, comecei a compartilhar com ele do Evangelho, certo? E aí ele falava, poxa, eu queria entender, como é que você lê essa carta de Paulo, eu leio e não entendo nada, né? Não entendo nada, o Paulo está falando aqui, o que ele quer dizer com isso e tal, não sei o que. Eu falei, olha, você tem que pedir a Deus para que o Espírito de Deus te revele, te conduza, né? Te ilumine, para que você possa compreender a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que os adoradores adoram em espírito e em verdade. Então, não adianta eu também ter um intelecto maravilhoso e ler a Bíblia. Ela não vai ter muito efeito na minha vida. E também não adianta eu deixar a palavra de lado e ser um guru espiritual, né? Um monge que fica meditando e buscando as coisas transcendentais. É necessário que as duas coisas andem de mãos dadas. Porque a verdade, só a verdade sem o espírito vira legalismo, né? Legalismo. Por isso que às vezes é a frieza. Essa coisa que às vezes muitas pessoas falam, né? Falam, nossa, essa igreja é fria, tá? Ou esse irmão é muito frio e tal. Mas a gente tem que andar nesse equilíbrio do espírito e da palavra. Inclusive tem um livro muito interessante que quando vai falar de ortodoxia, de uma forma bem, embora seja um pouco filosófico, mas ele tenta explicar isso muito. E foi inclusive o livro que eu dei para esse amigo meu. Chesterton. Ortodoxia, do Chesterton. Alguns presbiterianos falam, esse livro está muito para filosofia, né? Mas é muito interessante a forma como ele trabalha esses aspectos, né? Eu dei esse livro, esse amigo meu, deísta, viu, irmãos? Deísta, para quem não sabe, é aquela pessoa que crê em Deus, mas não acredita que ele intervém. Ele criou o mundo e largou, certo? Então ele não crê em... Ele acha que é uma revelação constante, muitas vezes. Não, tudo vai ser revelado, está em um processo de revelação. Mas ele não consegue compreender esses detalhes, né, do Espírito, da Palavra de Deus. Então, eu dei esse livro para ele. Inclusive, recomendo para os irmãos aí que quiserem ler. Ortodoxia, né? Vai falar de doutrina mesmo, desses aspectos. Mas Chesterton é um cara que fala de uma forma muito interessante e a gente vai navegando com ele nesse entendimento, né? Espírito em verdade, irmãos. Eu só queria quando você falou desse amigo, né, quando ele estava lendo a Bíblia e não estava compreendendo, e você falou que ele teria que orar para pedir iluminação, na teologia mostra isso como a palavra de Deus tendo duas naturezas. A palavra de Deus tem uma natureza humana, né, e a palavra de Deus também tem uma natureza divina. Então, você precisa de ter conhecimentos humanos para interpretação hermenêutica, uma boa hermenêutica, mas também você precisa de uma iluminação divina. Para que isso, né, que toda a sua capacidade interpretativa
tem um significado, um sentido que vai fazer, de fato, você mudar de vida e mudar a vida do outro. Interessante, pastor. Inclusive, isso aí está no artigo 2º. Está no artigo 2º. Eu vou colocar o versículo aqui. Vou colocar Efésios. Tá dando para ver aí, pastor? Tá. Efésios. Tá conseguindo ver aí, né? Uhum. Efésios 4:13. Como é que tá aí? Tá bem aí? Tá tranquilo? Tá aparecendo aqui o artigo que você colocou do natureza, governo e fins da igreja. Ainda tá parado aí? Tá. Não, não tem como liberar para mim, para eu apresentar mais coisas, não? Vai, tem. É você que controla daí. Pois é, aqui, ó. Agora eu vou colocar o versículo. Apareceu? Agora vai aparecer. Apareceu? Ainda não, tá preto. É delay de internet mesmo, Alberto. Acho que é. Né? É delay de internet. Agora. Ainda tá escuro o local que é para aparecer. Né? É. Deixa eu fazer a apresentação aqui. Bom, então a gente vai lá para o artigo 2º e eu vou fazer a apresentação dessa tela aqui. E agora? Apareceu a minha própria tela, né? Pera aí. Agora apareceu sua própria tela. E agora? Apareceu o versículo? Não. Apareceu não. Não. Não, então eu já sei o que é. Eu vou arrumar aqui. Vou parar o compartilhamento. Uhum. Vou colocar a tela. E aí vai ficar. Eu acho que vai ser meio complicado, pastor. Vai ter que ser daquele jeito mesmo. Você quer? Eu posso colocar para os irmãos aqui o artigo. Aqui na. Vou deixar o artigo. Voltou o artigo aí? Você vai voltar. Vai lá. Pode compartilhar do jeito que tava. Eu tô vendo aqui, ele tem vários diferentes aqui. Ok, beleza. Vamos pro artigo aqui. Aí, voltou. Isso, voltou. Tem como promover a aplicação dos princípios de... Aqui, cadê? A gente tava falando aqui do artigo 2º, aí vem. A gente tava falando que o conhecimento, né, pastor? Tá falando do conhecimento. O conhecimento. Em Efésios 4, vai você ver como o artigo 2º invoca a Bíblia, né? Efésios 4? Efésios 4, 13. Os irmãos podem abrir as Bíblias de casa, né? Os irmãos abrem a Bíblia aí. Vamos lá, participar da escola dominical. Efésios 4. 4, 13. 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo. O versículo mais acima ele fala do corpo de Cristo, verso 4, os chamados numa só esperança da vossa vocação, verso 5, a um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos. 7, e a graça foi concedida, 8, 9, 10, 11, ele concedeu aos apóstolos dons, aos profetas, evangelistas, com vistas ao aperfeiçoamento, 12, aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus. O manual lá, se a gente olhar o manual, olha o que ele fala aqui, ó, o artigo 2º lá, ó. Aplicação dos princípios e o crescimento de seus membros na graça, conhecimento, no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. É exatamente essa experiência, né, da verdade de Deus na vida de Paulo. E ele escreve isso. Olha, eu tive a experiência dessa verdade, desse conhecimento. Como é que ele fala? Ó grandiosidade da sabedoria, da riqueza, não é? De Deus e tal. Ó profundidade. Então, esse conhecimento, o final de tudo
prestando culto a Deus, pregando o evangelho, batizando filhos menores, na sua pureza e integridade, na aplicação dos princípios de fraternidade cristã, é o crescimento de seus membros na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Então a gente estava falando lá que a verdade, né? A gente estava lá em cima falando, a verdade, o legalismo, né? A importância da gente ter essa balança para a gente poder chegar nesse conhecimento, nessa plenitude do conhecimento de Deus. Isso envolve o culto público, isso envolve a adoração, né? O estudo da palavra, a comunhão, a comunhão. Tudo isso são elementos que fazem com que a nossa vida cristã se desenvolva e a gente possa crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus. Né? Timóteo fala isso, Coríntios, Filipenses, está recheado disso. A gente poderia ficar aqui a manhã inteira falando só dos versículos que tratam disso. E aí a reflexão que a gente faz, o artigo 2º traz aqui, nessa parte final, nós temos valorizado essa comunhão dos santos como elemento de conhecimento do Senhor Jesus. É o corpo de Cristo se reunindo. Quando se reúne, está sendo fomentado, está sendo aquecido, está sendo cada vez mais aumentado esse conhecimento, essa experiência, né? Nossa com Deus, com o corpo de Cristo. A gente tem valorizado isso, né? Então a Constituição prevê isso, ela fala, olha, que haja essa comunhão, que haja essa leitura da palavra, o pregar do Evangelho, o batismo, a prática das Escrituras, no Novo Testamento, no Velho Testamento, né? Na pureza, na integridade, para que haja conhecimento e crescimento, para que haja crescimento e conhecimento. Interessante, Roberto. Só que eu gostaria de ler aqui novamente, para afirmar aqui para a igreja, né? Quando o artigo 2 fala, né, que a gente já leu essa parte, a Igreja Presbiteriana do Brasil, né, tem por fim ou por finalidade, né, prestar culto a Deus em espírito e verdade. Aí vem pregar o evangelho, batizar os conversos, seus filhos menores sob sua guarda e, entre aspas, né, ensinar os fiéis a guardar a doutrina e prática das Escrituras do Antigo e do Novo Testamentos, na sua pureza e integridade, bem como promover a aplicação dos princípios de fraternidade cristã. Né? Pronto. Aí, assim, grifa o fraternidade, que é isso que você está falando aí. E o crescimento de seus membros na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí, essa palavra fraternidade cristã aqui me salta aos olhos. Me salta aos olhos. João, fraternidade cristã. Quando a gente lembra daquele versículo lá, qual é o maior mandamento? Amar a Deus acima de todas as coisas. E o próximo, como a si mesmo. Essa ideia de fraternidade, de olhar o outro, de pensar no outro, de servir o outro. Por isso que é difícil pensar em igreja quando a pessoa olha só para si. A Bíblia diz, convém que ele cresça ou diminua. Já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Né? Há uma morte para o eu e um nascimento para Cristo. E Cristo viveu essa fraternidade de forma, ele se entregou, se sacrificou, viveu para nós. Então o cristianismo essencialmente é fraterno. Né? Então, amar a Deus, quem diz amar a Deus e não ama o seu irmão, é mentiroso. Então, assim, tem que haver esse serviço, quando fala servir, tem que ser algo que está nato, enraizado no crente, né? O reverendo Onésio, ele comentou, você sabe que ele fez um trabalho de comentar a Constituição. Não sei se você tem esse trabalho do Onésio, reverendo. Acho que eu tenho. E ele comentando sobre essa fraternidade, ele diz que muitas igrejas ou muitas congregações, existe uma fraternidade na igreja local. Se a gente observar bem, antes da pandemia, né, a gente que está aqui na Quarta Igreja, os irmãos que estão acompanhando aqui, antes da pandemia, a Quarta Igreja sempre foi uma igreja de comunhão, de fraternidade local.
E através da SAF, né, por meio da federação, há uma fraternidade com as outras igrejas. Mas se a gente observar em âmbito municipal de Presbitério de Anápolis, as igrejas elas não são fraternas, né? Olha aqui para você ter uma noção, o reverendo Onésio ele fala sobre isso, né? Olha que interessante. A fraternidade tem sido muito paroquializada, mas consideravelmente diluída entre comunidades locais, até mesmo em âmbito presbiterial. Aí ele fala, nossas igrejas locais isolam-se, certamente presumindo-se autodependentes ou autossuficientes. Então ele fala que precisamos ou precisa haver, ele fala, precisa haver mais um diálogo interativo entre as igrejas. Precisa haver uma fraternidade intercongregacional que possibilita a criação e a manutenção de uma unidade geral da IPB. Pois é, isso fere o princípio da federação. Olha lá. Por isso você tem federação de UPA, federação de UMB, federação da UPH, mulheres. Exatamente, eu me lembro que eu participei uma vez da federação. Ou seja, é uma reunião. Você pega a igreja local e faz um acampamento, um encontro. Aqui na quarta igreja, a única departamento federado é a SAF. A UPH não é federado, a UPA não é federado, a UMP não é federado. Pois é interessante porque é esse intercâmbio que vai ampliar ainda mais esse sentimento de fraternidade, né? E vai confirmar e vai cumprir o que o artigo 2º diz, né? Sobre esses princípios bíblicos de fraternidade cristã, né? E eu acho que o que acontece? Eu já ouvi alguém dizer assim, não, os jovens dessa igreja, os adolescentes dessa igreja não podem ir para um louvorzão em outra igreja presbiteriana, às vezes até, né? Porque senão eles vão ficar por lá, né? Ou senão eles vão ser cooptados e vão acabar não voltando mais para cá. Esse não pode ser o sentimento, né, de fraternidade entre os cristãos, nem que fundamenta o corpo de Cristo. Eu, uma vez, me lembro, vou dizer quem foi, né? Uhum. Mas um jovem que participava de uma comunidade, muito ativo nessa comunidade, ele tinha uma banda e queria tocar nessa banda, ele ajudava na igreja local e tinha uma banda e queria fazer um trabalho com a sua banda, também cristã, em outras igrejas. E aí, ele estava no ensaio lá da igreja e tal, e disse, olha, amanhã eu não posso vir. Aí o pastor disse para ele assim, você não tem minha autorização para sair daqui, para tocar em lugar nenhum. Você não pode. Será que isso é possível? Será que isso é adequado? Você impedir uma ovelha, um servo, de fazer um trabalho numa outra igreja local, né? Você não tem nenhuma razão, você tem, né? Qual a justificativa disso? É um corporativismo, um receio de que esse jovem possa ver outras coisas nessa outra comunidade. Isso fere a fraternidade. Né? Isso fere também a um princípio teológico de soberania de Deus. Porque eu acho que muitos pastores, o erro de muitos pastores, Roberto, é achar que é eles que traz ou que expulsa membros da igreja. E se você perceber nas escrituras sagradas, principalmente em Atos 2 e 47, eu vou falar sobre isso domingo que vem, eu estou pregando sobre Atos, quem traz e quem leva é Deus. Quem agrega daqueles que vão sendo salvos na comunidade é Deus. Com certeza. É ele que faz crescer, todo o corpo bem alinhado, ajustado, ele é quem faz crescer. Né? O nosso trabalho como líder, como pastor, é sermos fiéis a Deus e levar a igreja a glorificar a Deus. É sermos fiéis às Sagradas Escrituras. O resto é com Deus e com o Espírito Santo. Exatamente. Porque senão, Roberto, o pragmatismo entra na igreja, cara. Ensinar os fiéis, exatamente, pragmatismo. Ensinar os fiéis a guardar a doutrina, a prática das Escrituras do Novo Testamento, na pureza e na integridade. Né? Isso aconteceu em Atos, né? Dos Apóstolos, né?
fiéis, guardando a palavra de Deus, e cresciam e reuniam de casa em casa, e ensinavam um ao outro, os presbíteros, a organização, né, da igreja, tudo, nomeando diáconos e tal. Quer dizer, você vê que o artigo 2º, resumindo, o artigo 2º falta 10 minutos. Resumindo aqui, se quiser falar mais uma coisa, mas eu queria provocar os irmãos também com algumas questões das resoluções, se der tempo. Das resoluções que envolvem aqui. Ótimo. Pode mandar bala aí. O artigo, então, quer dizer, o artigo 2º está dentro da Bíblia, né? Certo? O artigo 2º está dentro da Bíblia. Por isso, é a face transcendental, espiritual, né, da organização religiosa. Agora, irmãos, quando a gente olha aqui no artigo 2º, a gente está falando sobre batismo, né? Batismo, converse seus filhos menores e guarda. Eu olhei aqui e queria fazer uma pergunta para os irmãos. Quem pode ministrar batismo na igreja? Né? Quem pode ministrar batismo? Batizar os conversos. Será que a nossa Constituição fala sobre batismo? Será que ela explica sobre essa questão do batismo? Quem é que pode fazer? O presbítero pode batizar? Um membro da igreja pode fazer o batismo? Os conversos? Né? Vamos ver o artigo 11? Pastor, tá aí tá passando aí? Tá passando? Tá aí. Eu vou abrir o meu também aqui. Tá. Pronto. Vamos ver aqui. O artigo 11. Fala dos membros da igreja. O artigo, deixa eu pegar aqui o artigo dos irmãos. Né? Quem pode apresentar os menores, quem pode batizar. Se você olhar, artigo 31 melhor, né? Vou pegar aqui o artigo 31. Ministro. Aqui. Tá aí? São funções privativas do ministro. Artigo 31. Administrar os sacramentos. Presbítero pode? Pastor? Não, só do ministro. Porque aqui agora é essa questão, ministro da palavra, né? Tá aí. Porque embora seja presbítero, a questão do presidocente e do regente, ministro da palavra é apenas o presbítero docente. Aí, inclusive a nossa carteira de pastor, não sei se você está enxergando aí, aqui estou mostrando aqui, ó. A carteira de pastor está escrito o quê? Ministro. Carteira de ministro. Agora veja, só que o artigo da Constituição fala privativas. Ele não fala exclusivo. Suscitou uma dúvida. Se presbíteros não poderiam fazer o batismo. O que acontece, irmãos? Que é um exercício. O que acontece quando surge uma dúvida? Quem é que vai resolver essa dúvida? Vai analisar, vai perquirir os regulamentos da igreja, a Constituição, vai se reunir em assembleia para decidir se realmente essa função cabe somente ao ministro ou pode também os presbíteros. Quem é o Supremo Concílio. Pode até ser que nos intervalos das reuniões das assembleias do Supremo Concílio, a comissão executiva faça também isso. Mas, regra geral, essa matéria é exclusiva do Supremo Concílio. E aí, o Supremo Concílio, por meio do documento 106, decidiu essa questão. Eu vou tentar colocar aqui para os irmãos, tá? Documento 106, deixa eu ver se vai aparecer aqui. Apareceu, vamos ver. Apareceu. É um digesto? Só que eu abri o Brasil Presbiteriano de 2018, que ele publicou todas as resoluções daquela reunião de 2018. Cara, você já veio preparado, hein? Que bênção. Aqui, ó.
reunião ordinária, Supremo Concílio da IPB. Parece aí? Ótimo. Tá vendo aí? 39ª reunião do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana. Consegue ver aí? Perfeito, tá vendo perfeito. Perfeito. Aí aqui, o Supremo Concílio reuniu e trouxe várias resoluções. Ó, resoluções Supremo Concílio IPB 2018. Nós vamos procurar a resolução 106, tá? Vamos lá, 106, tá lá, ó, em Eucarismo Romano. Vamos ver se a gente acha ela. Essa daqui, transculturais. Vou ter que colocar batismo. Vai achar mesmo, deixa eu ver se tem mais. Quanto o documento. Aqui, está aqui. Batismo. Interessante, né? A consulta ela sobe do presbitério ou do conselho para o presbitério, do presbitério para o Supremo Concílio. Um presbítero da Quarta Igreja tem uns 3 anos. Quando você acha aí, tá? Enquanto você acha, eu vou falando. Pode falando aí, Batista. Um presbítero da Quarta Igreja, conhecido aqui, nosso, eu posso até falar o nome porque foi algo tão bom que ele fez, né? O Kepler, quando ele era do conselho, até qualquer membro pode. Ele fez uma carta, subiu do conselho para o presbitério até o Supremo Concílio, perguntando essa questão porque muitas igrejas hoje estão deixando de eleger os pastores e apenas pedindo designação ao PANA, né? Tipo assim, nós queremos convidar o pastor Camilo pro ano que vem, né? E aí, a dúvida que tinha nesse coração do irmão em relação ao artigo, nós vamos falar sobre isso mais para frente, né? Lógico. Eu só quero falar assim, como ele fez o documento e subiu, chegou no Supremo Concílio, com o Supremo Concílio respondeu. Você entendeu? Ao irmão, né? Subindo pela cadeia dos concílios, né? A cadeia administrativa. Ele mandou o documento, pelo conselho ele mandou o documento para o PANA mandou para o sínodo e foi tratado no Supremo Concílio. E a resposta que o Supremo Concílio, que o Supremo Concílio deu, mesmo que não agradando a ele, foi que é constitucional essa questão do conselho, ao invés de submeter o pastor a uma eleição, apenas pedir para o presbitério designação de pastor, né? E nessa designação, pedir designação de pastor, ele coloca que nós estamos agradados do pastor, queremos que ele continue e tal, e o PANA, qualquer presbitério, designa o pastor por mais um ano. Então, nós vamos entrar nisso mais pra frente, né? Sobre eleição pastoral, designação de pastor. Mas vamos lá, achou aí? Achei, tá. Consegue ver? Consigo. Quanto ao documento 036, não é? Ó, fizeram uma consulta, tá vendo? Sinodal, Sínodo Central do Espírito Santense lá. Uhum. Consulta sobre a administração do batismo. Aqui, ó, presbitério do Sínodo Central do Espírito Santo, tá vendo? Uhum. Aí fez sobre a administração do batismo da Santa Ceia e da impetração da bênção apostólica. Se a gente olhar o dispositivo aqui, ó, a bênção apostólica também tá, ó, invocar a bênção apostólica. Abriu aí? Aham, tá mostrando. Foi, né? São funções privativas do ministro: administrar os sacramentos, batismo e ceia, invocar a bênção apostólica sobre o povo de Deus. Povo de Deus. Ele não fala exclusivo. E aí alguém levantou, ó. Aí vem, considerando, o Supremo Concílio em 2018 reunido, que o documento se restringe à administração dos sacramentos e a bênção aos presbíteros regentes, que a citação de que Jesus não batizou ninguém é irrelevante à proposição. Além do mais, o texto referido é uma explicação que está entre colchetes, o que significa que não se encontra nos manuscritos mais antigos. Ele está considerando, certo? Uhum. Consegue ver? Uhum. Que ao afirmar que o texto de Mateus 28, 18 e 20 se aplica a todos os discípulos de Cristo que se seguiram aos tempos apostólicos é uma falácia. Haja vista que os apóstolos eram uma classe especial, distinta e devidamente comissionada para essa tarefa, cujo grupo era fechado, fato esse comprovado mediante a eleição de Matias, no lugar de Judas, cujas qualificações demonstram claramente essa especificidade. Aí vem, tá vendo? Considerando, né, que aqueles homens apóstolos foram chamados comissionados extraordinariamente, que o batismo realizado pelo diácono
Aham. Que não existe referência bíblica de que tenha batizado outra pessoa, certo? Que o batismo de Paulo realizado por Ananias foi algo especial, que em comum todos os apóstolos, Filipe, Ananias, os apóstolos possuem um chamado específico, um comissionamento especial, e que batizar, ministrar ceia não era algo comum ou corriqueiro entre os cristãos primitivos, mas já se pronunciava uma classe de homens escolhidos por Deus, que a igreja, no decorrer dos séculos, desenvolveu sua forma de governo, separando alguns homens para a tarefa de ministração do sacramento, certo? Impetração da bênção, que a proposição de Martinho Lutero sobre o sacerdote universal dos crentes, largamente aceita e difundida pelo reformado em geral, de maneira alguma retirou esse encargo dessa classe especial, nem tampouco a entregou a todos os crentes a sua administração, que a Confissão de Fé de Westminster, ao tratar do tema sacramentos, preconiza que nenhum desses sacramentos deve ser administrado, senão pelos ministros. Lembra que nós falamos no artigo 1º da Confissão de Fé? Uhum. Ou seja, o Supremo Conselho está respeitando as confissões que ela, o sistema de confissão que ela crê. Legalmente ordenado, inclusive foi matéria aqui, ó, a Confissão de Fé, artigo 3027.4, item 4. O Supremo Conselho da IPB resolve. Ó, só abrindo uma parênteses aí, Roberto, né? Olha que riqueza de aula, irmãos. Olha que riqueza de aulas. De aula, né, que os irmãos estão tendo, né? Com digesto, com tanta coisa, né? Olha que maravilha, né? Que bom, Roberto. Eu agradeço a Deus pela sua vida aí. Debruçou e está trazendo um negócio para a igreja de forma bem legal. Eu tinha mais uns 10 desses, só que outros são mais polêmicos. Eu vou falar no final da aula só para trazer os irmãos para pesquisa. Tá bom. Aí, porque nosso tempo também é limitado. Mas olha só, aí depois de tudo isso, considerando, fundamentando, o Supremo Conselho da IPB, olha aqui, resolve. 1. Esclarecer que há uma clara distinção entre ministrar a palavra e ministrar o sacramento e a bênção apostólica. Uhum. Certo? Uhum. E esclarecer que os presbíteros regentes, que somos nós. Uhum. Eu, Sérgio, o Marcos, né, em Astolfo, exercício de Marcos, isso. eleitos pela vontade de Deus, esclarecer que os presbíteros regentes, eleitos pela vontade de Deus e revelados pela Assembleia dos Santos, através do sufrágio livre e direto, são reconhecidos como líderes com funções específicas, sendo-lhes vedada pela Constituição da IPB e pelos símbolos da fé a administração da ceia, o batismo e impetração da bênção. Irmãos, eu confesso, já teve momento que a gente está na igreja como presbítero, não tem ninguém. Eu já fui numa igrejinha, chegou, não tinha ninguém. Aí o diácono falou assim, presbítero, impetra a bênção. Impetra a bênção aí. Aí eu orei, falei algumas coisas assim parecidas com a impetração da bênção, né? E eu abençoei os irmãos e tal, né? Que a graça de Deus, o amor do Pai, as misericórdias, né? O amor de Deus e tal. Aí vem 3. Esclarecer que a tarefa da ministração da Santa Ceia, batismo e impetração da bênção apostólica cabe aos presbíteros docentes. Certo? Tá aí, ó. Cujo chamado específico deve ser acompanhado do testemunho da igreja, ainda que haja falta de texto explícito sobre o assunto. Pronto. É uma baliza. Certo, irmãos? Uma baliza para a gente se dirigir, se conduzir. E se não tiver ninguém no mundo, não tiver ninguém para fazer isso, né, pastor? Como é que faz? Existe alguma regra que diz que pode batizar, que pode... Você sabe de alguma, pastor? Infelizmente, não tem um subterfúgio assim. Geralmente na bênção apostólica você pode ler a bênção araônica. Você pega a Bíblia, né? Qualquer um pode ler a bênção araônica lá, né? Agora, batizar mesmo, na igreja presbiteriana eu nunca vi um presbítero, um diácono batizando. É recomendado que os presbitérios, as igrejas locais que estão longe, estão situados em locais assim longínquos, que tem um trabalho sendo realizado por um presbítero e tal, se esforcem para que no dado momento oportuno de batismo e realização do sacramento, desloque um pastor para que possa, um ministro, para que possa fazer essa função, né? Respeitando esse entendimento. Irmãos, eu como presbítero não tenho crise nenhuma com isso. Nenhuma. Tem muita gente que fica com crise, morre, não sei o quê. Não. Isso é uma organização, uma forma de se interpretar esses dispositivos, né? Os versículos, a confissão de fé,
E isso é uma questão administrativa de você organizar, de você trabalhar para que isso aconteça, né? Ninguém vai morrer se um dia um presbítero fazer um batismo, com base no que Felipe fez, né? Tal. Mas é uma forma de você organizar e estruturar a igreja para que não haja dúvida, né, em relação à função de cada um, as funções de cada um. E aí, irmãos, eu deixo para os irmãos pesquisar no Digesto, no Sínodo. Eu acho que não tem mais tempo, né, pastor? Como é que está o nosso tempo aí? Não, a gente pode ficar mais alguns minutos aí. Os irmãos quer discutir mais uma questão que está no artigo 2º, sobre o culto, sobre integridade. Nós falamos lá, pureza pureza e integridade, né? Pureza e integridade. A pergunta que vem... tem uma outra questão de batismo aqui também que a gente poderia observar, poderia se levantar. Crianças. Vamos ver aqui. Hoje nós vamos estar batizando um bebê de 6 meses, hoje no culto à noite. Ah, é? Então vamos ver aqui, pastor, sobre batismo de criança. Batismo de criança, restrições de batizar filhos. O tema é o seguinte, irmãos. Pode a igreja presbiteriana batizar crianças de membros não comungantes? Vamos ver, da igreja presbiteriana? É uma questão que foi levantada, né? E foi parar no Supremo Concílio. Documento 133. Alguém que não fez a profissão de fé, né? Vamos ver se eu acho aqui. Proposta de emenda, restrição. Aqui, ó. Foi? Aí, lê para nós. Aqui. Supremo Concílio. Tá aparecendo aí, pastor? Tá, estamos vendo. Quanto ao documento 024, oriundo do Sínodo... 132, quanto ao documento 24, oriundo do Sínodo de Guanabara. Proposta de emenda à Constituição, artigo 13 da IPB. Certo? Artigo 13 da IPB. Tá vendo o artigo 13 aí, pastor? Tô abrindo o meu aqui também. Pode ir falando. Somente os membros comungantes gozam de todos os privilégios e direitos da igreja. Certo? Certo. Batismo dos filhos. Ok. Chegou no Supremo. Proposta de acordo. A legitimidade na proposta, de acordo com o que doutrina os artigos 139, ou seja, seguiu o rito previsto. Os artigos 139 e 140. Chegou na IPB, da Constituição, né? Chegou no Supremo. Artigo 140, a lei estabelece um juízo de importância e oportunidade das emendas. É possível emendar a Constituição para admitir proposta de restrição de batismo infantil a filhos de membros da IPB? Aí vem a resposta. A proposta de restrição de batismo de infantil a filhos de membros da IPB contraria o que preceitua a Confissão de Fé de Westminster no capítulo 27, parágrafo 1º, 3º e o capítulo 28, parágrafo 4º. Ou seja, não se pode limitar o batismo infantil somente a filhos de membros da IPB. O pastor pode batizar, esse é 2018, certo? É a última sobre o tema. O pastor Camilo pode batizar filhos de pessoas que professam a fé cristã, mas que participam de outra igreja evangélica. Não tem proibição nenhuma, né? Eu conheci um pastor que fazia muito isso. Não vou nem falar o nome. Às vezes batizava mais de fora do que dentro da igreja. Mas isso é bonito. Chama-se fraternidade também. É o princípio da fraternidade também, né? Entre os membros, entre o corpo de Cristo. Tá bom? Quer fazer alguma observação aí, pastor, sobre o tema? Não, a gente vai entrar nesse tema de batismo mais adiante, né? Porque, com certeza, quando for tratar disso, em outros artigos, sobre aspersão, imersão, né? E eu creio que a igreja aqui já está bastante acostumada com o batismo infantil e hoje vai ter, eu vou explicar novamente algumas coisas, inclusive o sermão eu vou tocar no assunto, né? Nós vamos batizar hoje a Annelise, filha do Luiz e da Rebeca, inclusive vamos estar recebendo hoje no culto a família, como membros da quarta igreja, recebemos no conselho e vamos receber na igreja, na frente da igreja.
Ah, é? Que bênção. Que bênção. Eu não sei se esse documento aqui, eu queria falar, não sei se é a oportunidade de falar sobre tatuagem, piercing, participação em festa mundana e bebidas alcoólicas. Como é que fica esse tema, hein, irmãos? Será que dá tempo? Ou deixa, pastor, para a próxima? Espera aí, Roberto. Vê como é que tá os irmãos aí. Da próxima nós vamos... Vai entrar no terceiro artigo? Vai fazer... sobre o governo, né? Governo. O poder da igreja. Esse tema entra no terceiro artigo? Dá para entrar? Não. Não, então vamos tratar hoje. Governo. Vamos tratar hoje. Não entra muito não, mas a gente pode depois falar, não tem problema. Consumo de bebida alcoólica, tem outros temas aqui, né? Nossa, esse aí é bom. Eu vou deixar aqui sobre sigilo aqui, sobre segredo aqui. Os irmãos podem pesquisar os documentos. Esse tema é bastante interessante, isso aí dá uma aula inteira, né? Mas o Supremo Concílio já enfrentou a questão, irmãos, de forma assim, muito sábia, assim, muito mesmo, muito mesmo. Quem lê o dispositivo, eu vi até artigos na internet escritos só com base na resolução. De tanto que muitos irmãos ficaram assim maravilhados com a decisão, com o teor da resolução, a sabedoria da resolução sobre o tema. Tá? E a biblicidade, o quanto respeitou, quanto foi bíblico essa decisão. Tá? Abrindo parênteses aí, Roberto, interessante você falar isso. Exatamente isso, cara. A gente vê nos concílios esse temor a Deus, esse respeito, né, de buscar na palavra, de estudar, eles se debruçam, a comissão sobre certos assuntos se debruçam e traz algo tão trabalhado, né, e considerando tantas hipóteses, né, isso é muito bom. A questão do aborto no primeiro trimestre de vida do feto lá do bebê, que o Supremo Tribunal, né, acabou decidindo a possibilidade do aborto. Isso foi um tema que as comissões enfrentaram. Então, até hoje, eu acho realizando estudos sobre isso. Exatamente para que a igreja tenha uma posição, né, sobre isso. Então, olha só, os irmãos que estão aí nos assistindo, você às vezes tem dúvidas, né, sobre tantos temas caros, éticos, sobre bioética, né, sobre, enfim, tantos temas que são caros atualmente na sociedade e geram tantos dilemas, né, no cristão. O Supremo Concílio já enfrentou boa parte deles e procura ser atual para que os cristãos, para que a igreja possa ter como responder a essas questões. Então, é muito bom a gente ter esse aparato normativo, né, para nos ajudar, para nos apoiar. Amém. É isso aí. Acho que já estamos avançados no horário aí. Amém. Então, estamos aí. Terminamos o segundo artigo da...